pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos para a leitura na Palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Vamos ler os 10 primeiros versículos, diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, é interessante como Deus nos envia a sua palavra. E nós temos procurado trazer a palavra do Senhor há mais ou menos quase 44 anos que a gente vem pregando a palavra de Deus. E é uma preocupação sempre quando eu tenho essa responsabilidade de trazer a palavra, eu tenho uma preocupação de pedir para o Senhor revelar para mim o mistério da palavra, o conteúdo, o que é que o Senhor quer que eu, soube trazer a palavra do Senhor. E isso é uma preocupação, porque nós ficamos na dependência do Espírito Santo para Ele nos revelar, até abrir a nossa mente. Nós somos limitados, falhos, imperfeitos, como nossa irmã Melissa falou. Somos, vamos dizer assim, praticamente um instrumento na mão de Deus, quando Deus quer nos usar. E então eu fiquei pensando, Senhor, eu preciso trazer uma palavra no domingo, e comecei a orar pedindo ao Senhor, o Senhor me deu o texto de Zaqueu. Mas o que vem por trás de tudo isto? É interessante, irmãos, que nós ficamos observando sobre os detalhes dos testemunhos, sobre os louvores, o decorrer que, foi um culto assim que às vezes nós ficamos pensando, quase que não houve alguma coisa extraordinária, Mas nós pensamos assim, irmãos,
que o Espírito Santo ele conhece, ele passa em nossa mente, ele conhece exatamente as nossas necessidades e ele vem de encontro àquilo que veio completar. Eu digo assim que a palavra de Deus ela veio para completar o culto, que quando é dirigido por Deus. E eu fiquei aqui pensando, irmãos, na ilustração de todos o que aconteceu, os testemunhos, e eu comparando aquilo que o Luciano está mencionando e também sobre o testemunho da vida de Zaqueu. Zaqueu. O que me chamou a atenção aqui, irmãos, na vida de Zaqueu? Os obstáculos que Zaqueu enfrentou para ver Jesus. Olha que interessante. Obstáculo, pastor? Teve obstáculo? Eu fiquei, irmãos, olhando aqui na palavra de Deus e vi que como realmente, irmãos, nós, às vezes, para buscar a Deus, nós temos obstáculos. Às vezes nós pensamos que quando é para buscar a Deus, os caminhos se abrem, as portas se abrem. Não é bem assim não, irmãos. Isso aí seria a nossa vontade. Mas quando nós nos propomos no coração de nós buscarmos a Deus, ao Senhor Jesus, muita coisa começa a aparecer, principalmente quando o adversário sabe que você quer ir buscar a Deus. Quando ele fica sabendo que você tem o interesse de buscar o Senhor Jesus, as coisas começam a acontecer. Aí você fica questionando, será que é de Deus? Será que é da vontade do Senhor que eu vá buscar o Senhor em oração, em consagração, em louvor? Será que é do Senhor que eu tenho que ir até a igreja? Será que é do Senhor que eu tenho que dobrar meu joelho aqui no meu quarto? E aí aparece um monte de coisa. E eu fiquei olhando aqui, irmãos, a vida de Zaqueu. Olha que interessante. Primeiro, aqui no versículo 2 diz assim: e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos. Por que realmente, irmãos, alguém foi colocar no papel que ele era chefe dos publicanos? O que isso tem a ver? É um currículo dele? Ele era chefe dos publicanos e logo em seguida rico, foi colocando detalhes. E eu comecei a pesquisar, irmãos. Olha que interessante. O primeiro obstáculo, irmãos, foi ser a maioral dos publicanos. Ele não era somente um publicano, ele era maioral dos publicanos. Ou seja, ele tinha autoridade. Isso significava, irmãos, o retrato do desprezo por parte da sociedade. Já começa aí alguma coisa. Desprezo por parte da sociedade, dos judeus. Mesmo Zaqueu, sendo judeu, ele era um publicano. Era a profissão dele. E o que isso tem a ver conosco, pastor? Qual é o significado de ser publicano? Ser publicano, irmãos, era sinônimo de funcionário do governo romano naquela época. É como se fosse visto perante todos os judeus como se ele fosse um ladrão. Como assim, pastor? Nós configuramos os publicanos da época como se fossem hoje fiscais da prefeitura. Como as pessoas olham para um fiscal da prefeitura. Qual é a sua atividade? Eu sou fiscal da prefeitura. Então você... É essa visão que realmente, irmãos, ele tinha em volta dele. Já começa aí. Primeira coisa, primeiro obstáculo. As pessoas desprezavam Zaqueu porque ele era maioral dos publicanos. Isso traz obstáculo, pastor? É um dos obstáculos. Porque as pessoas lhe desprezavam.
O segundo obstáculo que eu vejo na palavra de Deus, né, no versículo 2 ainda, que é mencionado que dizendo que Zaqueu era rico. Espera aí, riqueza, pastor? Riqueza sinônimo de impedimento de ver Jesus? Poderíamos dizer que ser rico também seria um obstáculo para ver Jesus. Lá em Marcos capítulo 10, no versículo 17, lá é mencionado sobre um jovem, né, que se aproximou de Jesus com toda aquela demagogia. Mas ele era um jovem rico, com toda aquela demagogia, e disse: Jesus é mestre, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele, olhou o coração dele e falou assim: bom mestre, que bom, você está me chamando de bom? Bom é só Deus. Você conhece os mandamentos? Ah, conheço todos os mandamentos, tenho guardado eles. Ah, muito bem. Quer ser perfeito? Faz o seguinte: pega a tua riqueza, né? Vende, dá aos pobres, tal. Depois você vem e me segue. Oh. Jesus sondou o coração desse jovem. Ele se retirou. Sabe por quê, irmãos? Que a intenção dele era a demagogia. E quando nós somos hipócritas diante de Deus, Ele conhece. Ele quer saber se o nosso coração é sincero diante de Deus. Agora a diferença estava aí. Quando nós olhamos no versículo 8, que nós lemos aqui, diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ou seja, ele era rico. Ele dava metade dos bens dele. Imagina você trabalhar a vida toda conquistando o teu patrimônio, de repente, sem mais, sem menos, exatamente o que aconteceu com Zaqueu: eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se em alguém que eu defraudei, eu tenha defraudado, eu restituo 4 vezes mais. Isso, irmãos, está na lei de Moisés. Se você defraudar alguém, lá na lei de Moisés, você tinha que pagar 4 vezes mais. Olha que interessante. E então Zaqueu, naquela hora, irmãos, como eu vejo aqui a palavra de Deus, no caso de Zaqueu, ele abdicou das riquezas. Significa que o primeiro lugar, estava para Deus, e não para as riquezas. Ele estava colocando Jesus em primeiro lugar, ele estava colocando Deus. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia não fala que Zaqueu estava doente. A Bíblia não fala que Zaqueu estava sofrendo alguma crise. Mas havia uma necessidade da alma. O espírito dele estava desejoso de Deus. Olha a diferença. Quando nós temos desejo de Deus, nós tiramos tudo da frente para se encontrar com Jesus. Nós vamos encontrar obstáculos. Você vai ter obstáculos. Você vai ter alguns impedimentos. Não pense que vai ser tudo 1000 maravilhas, não. Vai ter algumas coisas. Só que tem uma coisa. Vamos lá para o terceiro obstáculo. O terceiro obstáculo está no versículo 3, que diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão. Opa, o terceiro obstáculo era a multidão. E aqui, pastor, o que significa multidão? Esta multidão, irmãos, pode significar, sabe o quê? Familiares, amigos, parentes, multidão. Amigos, aqueles amigos falam: não, você vai para a igreja hoje? Você vai louvar a Deus? Ah, para com isso, não.
Isso aí é coisa de fanatismo. Você precisa se divertir, principalmente nessa época de pandemia. Não é assim? Aqueles conselhos, né? Você precisa se divertir. Pois é. Esta multidão significa família, amigos, parentes, vizinhos, etc. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 a 39, diz que quem ama pai, mãe, filho, filha, mais do que a Deus, não é digno de Deus. Quem ama mais eles do que a Jesus, não é digno do Senhor Jesus. Olha só que interessante. Será que tem alguma semelhança com aquilo que a Merícia falou? Nós não somos merecedores, mas o Senhor conhece. Deus, Ele olha para nós, irmãos, Ele não vê que a cor da nossa pele, Ele não sabe se eu sou grande, se eu sou pequeno, Ele não está preocupado com isso. Se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou rico, se eu sou pobre. Ele não está preocupado com isso. Ele olha aqui dentro e vê exatamente o que se passa dentro do nosso coração. Ele sabe com quem ele está lidando e como está lidando. Deus, irmãos, ainda que nossas pessoas às vezes não sabem exatamente o que se passa dentro da nossa mente, Deus olha para nós e Ele sabe exatamente o que você tem passado. Quais as lutas que você tem enfrentado para você ver Jesus. Obstáculos. Aqui, irmãos, nos fala também o quarto obstáculo. Até agora foram 3. Primeiro, foi ser publicano. Segundo, rico, que também caiu fora. O terceiro obstáculo foi a multidão. O quarto obstáculo. A Bíblia nos fala aqui, irmãos, no capítulo 3, que Zaqueu ele era de pequena estatura. Sabe o que é ser pequena estatura, irmãos? Aqui eu vejo, ser de pequena estatura pode estar ligado a um complexo de inferioridade. Que muitas vezes nós temos, nós escondemos. Complexo de inferioridade. Eu não tenho sabedoria. Eu sou burro. E a gente começa então a olhar no espelho e começa a se gladiar, se lamentar. Complexo de inferioridade é a tática do diabo para dizer para você que você não é ninguém para Deus estar se preocupando. O diabo coloca isto, ele lança isso. Mas eu quero dizer uma coisa, para Jesus nós somos importantes. Porque foi Ele que morreu na cruz por nós, para nos dar a salvação. Apesar de todos os obstáculos, aqui no versículo 5 até o 10 diz assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. Oh, que maravilha! Esses dias, essa semana aqui, mandaram para mim um videozinho de uma senhorinha, acho que por volta de uns 80 anos. Magrinha. Ela tinha tido um sonho que Jesus veio para dar um abraço nela. Não sei se os irmãos viram. Um vídeo. E ela chorava e falava para, não sei se é filha, falava assim, Jesus é maravilhoso, Ele é lindo. Ele abraçava e eu sentia o abraço de Jesus. A voz de Jesus. Isso é um consolo para nós, irmãos. É um conforto. Saber que Jesus se preocupa conosco. Ele se preocupa sim. Ainda que o diabo diz que você não é ninguém.
Aqui diz a palavra de Deus, Zaqueu insistiu em ver Jesus. Ele insistiu. E quando nós insistimos, irmãos, os obstáculos têm que sair da frente, sim. Ele subiu numa figueira brava, irmãos. Eu estive lá, em Israel. E essa figueira brava, que dizem que foi aqui que Zaqueu subiu, nós não sabemos se é verdade ou se não, porque tem até uma placa. Tem uma figueira brava lá. Ela é cheia de galhos, irmãos, que saem dos lados. É fácil de você ter acesso ao galho e subir. Porque ela é dos lados. E os galhos começam aqui nessa altura, mais ou menos. Só que ela tem espinhos. Tem alguns espinhos grandes, compridos, que às vezes machucam. Imagina agora Zaqueu, um homem rico, que poderia estalar o dedo e falar, me ergue aqui para eu ver, pagar alguém. Né? Ele se deu uma de criança, tirando um obstáculo. A seu tamanho, a sua estatura, ele não se importou, só porque ele era, a Bíblia fala que ele era de pequena estatura. Isso, irmãos, para nós, não existia essa palavra anão. Não existia essa palavra anão no repertório, nem no hebraico e nem no grego da época. Mas existia a palavra de pequena estatura, que para nós é anão. Imagina agora, ele pequenininho, querendo ver Jesus, não podia. Fora isso, ainda tinha isso. As pessoas então zombavam dele. Sai daqui, pequenininho. Hã? Não é assim, irmãos? Aquela multidão que sabia quem ele era, já estavam sendo hostil. Sai daqui, você não pode ver Jesus não, só nós. Não é assim? Hã? Ele subiu na figueira brava, e quando ele subiu, irmãos, a hora que ele subiu inocentemente para superar um obstáculo, o último obstáculo da vida dele, que estava tentando impedir ele de ver Jesus, ele só queria ver Jesus, gente. Ele só queria ver Jesus. Ele não queria falar com Jesus, ele queria só ver. A Bíblia fala bem claro. Mas quando ele sobe na figueira, Jesus olha para cima e vê ele lá em cima no galho. E ainda chama ele pelo nome, Zaqueu. Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu fico vendo essas coisas, falei, irmãos, que coisa linda. Primeiro que Jesus chamou, conhecia o nome dele, sabia quem ele era. Segundo, sabia a necessidade que ele tinha da alma, do seu espírito. Ele estava desejoso de ver Jesus. Ele só queria ver. E naquela hora, irmãos, ele recebe uma palavra de Jesus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Vocês pensaram que já tinha terminado? Não. A multidão começou a murmurar. Imagina só, onde já se viu Jesus ser hóspede de um homem pecador, de uma gentalha dessa? Hã? Não é assim que nós iríamos hoje? As pessoas dizem, que isso, rapaz, você é pecador, você não é nada. Hã? Além de ser anão, ainda você atrapalha. Vai embora daqui, rapaz. Só faltava Satanás chegar lá e usar a boca de alguém para falar ainda. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Satanás usou a boca de alguém para murmurar contra Jesus. Agora eu imagino, porque a Bíblia não narra
Jesus dentro da casa de Zaqueu. A Bíblia diz, quando ele sentiu que a palavra foi para ele, Jesus na minha casa? Jesus na minha casa? Meu Deus, que honra! Se você tivesse que encontrar com o Zaqueu lá no céu hoje, Zaqueu, você imaginava que Jesus ele ia entrar na tua casa? Aquela hora que você subiu lá na Figueira Brava, a Bíblia fala em sicômoro, que é uma espécie de, é mais ou menos isso, figueira brava. Não dá fruto, só dá espinhos. Que coisa! Ainda para completar, a multidão murmurou contra Jesus. Ele deve ter ouvido também, né? O próprio Zaqueu deve ter ouvido. Que coisa! E é só Deus. Sabe que eu vejo, irmãos, quando nós estamos enfrentando obstáculos para ver Jesus, Jesus se esforça para ver você, para entrar na tua casa. Ainda que você esteja sozinho dentro de casa, que você dobrou o seu joelho para falar, não tinha ninguém dentro de casa. O Senhor até faz assim, ele se inclina para ouvir a tua oração. Porque primeiro, que Deus olha a nossa sinceridade. Ele olha o desejo que nós temos de buscar ao Senhor. E é nesta hora que o Senhor nos visita e nos traz o consolo, nos traz conforto. Por isso hoje, ainda que você estiver enfrentando alguns obstáculos para ver Jesus, não desista. Não desista. Porque Jesus está vendo o seu esforço. Ele está vendo a sua necessidade. E você não vai sair decepcionado deste encontro. Você pode até se decepcionar com outros seres humanos, mas com Jesus, não. Pode acreditar. Que essa palavra, irmãos, possa, nesta noite, possa ficar gravada em nosso coração, em nosso entendimento. Que eu devo me esforçar. Porque Deus vai nos recompensar. Amém, igreja? Que nesta noite nós possamos sair daqui, mas sair, Senhor, que o Senhor possa nos renovar. Né? Trazer um renovo. Saber que Ele está vendo o esforço de cada um. Às vezes também Ele também está vendo. Também quando a gente fala assim, sabe uma coisa, eu também não vou fazer mais nada. Ele também está vendo isso. Né? Nessa hora, irmãos, nós vamos ver quem realmente quer servir ao Senhor, né, de coração, e quem tem vontade, quem tem fome e sede de Deus. É aí que o Senhor nos recompensa. Que essa palavra fique em nosso coração, em nossa mente, e nós possamos levar, né, essa mensagem de Deus. Levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, eis que eu dou tudo aos pobres, metade dos meus bens, né? E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, quadruplicado. E disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Em outras palavras, ele era judeu. Ele era filho de Abraão. Ele tomou posse de uma bênção que ele não esperava, a salvação. Amém, igreja? Jesus dentro da casa de Zaqueu. Quem sabe nesta noite aqui, irmãos, você veio aqui falar, Senhor, entra na minha casa. Jesus, vamos comigo para casa? Quem sabe nesta noite você gostaria da companhia de Jesus do seu lado, te dando aquele afago, aquele abraço. Pela fé, nós podemos hoje falar com o Senhor. Vamos ficar de pé.
lembre-se, Jesus conhece o teu esforço, os seus esforços, né? Ele sabe tudo, conhece todas as coisas. Nós vamos orar, irmãos, nesta hora. Depois nós vamos ouvir mais um louvor e nós vamos nos despedir, né? Conforme a direção de Deus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, Senhor, nesta noite, pela Tua palavra que o Senhor nos concedeu, Senhor, pela Tua misericórdia. Sabemos, Senhor Deus, que essa história de Zaqueu, Senhor, tem muito a ver conosco. Porque ultimamente, Senhor, muitos obstáculos têm se levantado, Senhor, para impedir, Senhor, nossas vidas de termos um encontro contigo, Senhor. Através das nossas orações, através, Senhor, do nosso culto, através de outras coisas, Senhor Deus, muitas vezes, Senhor, somos impedidos. Impedidos, talvez, Senhor, por enfermidade, impedidos, Senhor, por problemas financeiros, ou impedidos por outras coisas, Senhor, que nos tentam desmotivar, Senhor. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, Pai, põe por terra todos estes obstáculos, em nome de Jesus, Pai querido. Dá-nos vitória, Senhor, e que teu povo possa sair daqui, Senhor, nesta noite, com a esperança de que o Senhor estará tirando esses obstáculos e trazendo para nós uma nova esperança, de entrar dentro da nossa casa, de renovar a nossa vida espiritual, Senhor. Entra, Senhor, dentro do nosso coração, dentro desta casa espiritual também, Pai. Traz um renovo, Senhor, um bálsamo, Senhor, e que teu servo e tuas servas possam sair daqui, Senhor, nesta noite, abençoados em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, pedindo e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Lembrando, irmãos, se Deus assim nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui louvando o Senhor. Isso se nós não formos arrebatados. Falei para um aluno outro dia, né, brincando com ele, se eu for arrebatado, você vai ficar contente? Ele parou e ficou pensando, ô pastor, não vou ficar aqui não. Ficar contente? Realmente, eu vou com você. Tá certo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Jesus está no controle. Ele vai conosco para a nossa casa. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela bênção, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite. Que o teu Espírito Santo, Senhor, continue falando, Senhor, aos nossos corações e trazendo, Senhor, consolo e conforto, Senhor. Pai, fica com cada um dos teus filhos, Pai. Nos guarde e nos abençoe, Senhor. Guarda-nos nos teus caminhos, Senhor. Debaixo da tua proteção. Abençoe cada lar. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor. E te agradecemos. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo da promessa seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Cumprimente-se com a graça e a paz do Senhor Jesus.